Fala pessoal, meu nome é Leon Lopes e está começando mais o Startup Life, seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. E hoje eu estou na bancada aqui para conversar com duas pessoas especialistas num tema que eu gosto bastante, mas confesso que eu sou muito ignorante em grande parte dela e tenho um bom conhecimento em outra parte dela. Mas eu estou aqui hoje para falar sobre tokenização, mercado de blockchain e o que é esses termos que a gente tanto ouve falar de criptativos, criptomoedas, de ICO, qual é a atuação, como que está o mercado atualmente e descobrir um pouquinho mais na prática de como funciona esses processos de tokenização. E para me auxiliar a bater esse papo e tentar passar um pouco de conhecimento que eu não tenho para a nossa audiência, eu trouxe dois caras que são expertos aqui. Um que é um grande amigo de longa data, já se cruzamos aí dentro do ecossistema há muito tempo e voltamos a conversar hoje em dia, que é o Fausto. E aí, Fausto, tudo certo? Tudo bom, lá, é um prazer estar contigo. Eu sou um dos fundadores aqui da 1%, tenho um olhar bem para a parte de produto, então espero poder falar um pouco da parte de tecnologia em si mesmo, das tuas dúvidas e as dúvidas de quem está acompanhando aqui também o podcast. É um prazer estar aqui contigo. Muito obrigado por ter vindo. E outro participante que já teve um programa dedicado a ele aqui dentro do Startup Life, que é o Fábio. E aí, Fábio, tudo certo? Tudo bom, Leon. Prazer estar aqui de novo. Uma satisfação poder conversar e conectar essas duas coisas que no mundo Web3 Blockchain não se separam, né? Tecnologia e regulamentação. Então, estou super na expectativa também de fazer essa tríade aqui, né? Vamos falar de regulamentação, vamos falar de tecnologia, vamos falar de negócios e de futuro. Vamos ver o que sai de novos negócios entre nós aqui daqui para frente. Boa. E eu vou deixar um recado aqui dos nossos patrocinadores, que é o Asas, né? A sua solução completa para conta digital e pagamentos. Mas o recado que eu vou trazer hoje é sobre o Asas Connect, que é um evento que vai acontecer no dia 10 de outubro, no Transamérica Expo Center em São Paulo, e já possui grandes nomes confirmados no mercado de tecnologia, mercado de fintech e mercado financeiro. Então, junte-se aos líderes inovadores, empreendedores e especialistas nessa área para ter um dia cheio de insight, network e muita inspiração. E para você que está ouvindo, a gente tem um presente especial que é 20% de desconto na compra dos ingressos usando o cupom StartupLife20. Então, se você gosta do mercado de tecnologia, gosta do mercado de fintech, quer entender mais sobre o sistema de pagamentos brasileiro, sistema financeiro, vá no Asas Connect no dia 10 de outubro, lá em São Paulo, no Transamérica Expo Center. Deixados os recados, vamos aqui voltar então para a nossa primeira pergunta que eu quero contextualizar o pessoal. O que é a tokenização? Vamos lá. Deixa eu tentar começar a responder num viés menos técnico, depois o Fausto vai me ajudar no lado técnico, mas eu vou usar uma maneira que eu gosto de fazer nas minhas aulas, né? Eu tenho o prazer de poder dar aula de blockchain, criptoeconomia em algumas turmas da USP, né? Eu vou para minha 10ª turma agora, na próxima semana. Legal. E eu gosto de pegar a turma de pessoas que não conhecem blockchain e eu faço a seguinte explicação, né? Existe uma série de coisas que existem no mundo real, né? Ativos que, ora, podem ser ativos financeiros, ativos mercado imobiliário, mercado agro, sacas de grãos, enfim, títulos futuros, né? Enfim. Assim como existem N outros ativos que não são mercado financeiro, né? A arte, reputação, fidelidade, engajamento, uma série de outras coisas que não são coisas necessariamente do mercado financeiro, né? Quando a gente fala em tokenização, a gente fala em representar esses ativos no mundo digital, né? Uma outra maneira de dizer isso é levar essas coisas que existem, nessas transações que existem no mundo tradicional nosso, para um modo on-chain, ou seja, Legal. registrados em blockchain. Então a gente vai ter tokens que representam determinadas coisas no mundo real. E no momento que elas estão on-chain, a gente consegue benefícios a partir do uso da tecnologia. Então um token nada mais é do que uma representação de algo que existe no mundo real e por estar on-chain nos permite nos beneficiar então de uma série de aspectos da tecnologia que a gente vai falar durante esse nosso encontro. Legal. E tem um fator, assim, acho que olhando também para o lado da tecnologia, tem um fator de que os processos de digitalização, transformação digital das empresas, dos negócios, visam sempre de alguma forma reduzir custo e ganhar escala, né? Ganhar a capacidade de atingir maiores mercados e ganhar maior eficiência, o que naturalmente, reduzindo o custo, permite você também trabalhar com um ticket médio talvez um pouco mais atrativo, trabalhar mais escala, atingir maiores mercados, só que é muito perigoso você levar um ativo valioso
de mercado, como commodities, ou imóveis, ou títulos mesmo, do mercado de capitais, levá-los para uma representação digital se a gente não conseguir ter a confiança de que essa informação está com os devidos registros auditáveis das operações que estão acontecendo. A gente, de certa forma, se acostumou a confiar em entidades que fazem os registros, como os cartórios, os tabelionatos, em que a gente vai lá e faz o registro, porque são entidades que possuem uma fé pública. Quando isso vai para o digital, a gente fica, tá, mas foi para o digital e o que acontece com isso, né? Quem é que me garante que essa informação que está aqui é confiável? Então, a tecnologia entra em campo aqui para criar esses mecanismos auditáveis para permitir que a gente consiga verificar que, por exemplo, um mesmo ativo não faz parte de duas operações distintas, ou que a quantidade de cotas daquele determinado ativo realmente corresponde ao que está, a informação que se tornou pública, o que está sendo anunciado numa oferta pública, ou que está sendo ofertado por uma determinada empresa. Então, existem uma série de mecanismos de tecnologia que permitem a gente fazer essa verificação, né? Então, usando, eu costumo sempre apontar lá pro eCPF, por exemplo, que a gente utiliza no dia a dia, lá o GovBR, que muitas pessoas já usam para assinar um documento. É mais ou menos o mesmo princípio básico de usar esse nosso GovBR para assinar operações, só que operações geralmente do mercado financeiro, do mercado de capitais, ou com ativos de mercado, mas que, independente, até esse momento aqui, independente do ativo, que tenha-se um registro auditável, mesmo sendo digital. Então, que qualquer entidade, inclusive de governo, ou o próprio investidor, consiga ter uma prova de que tem todas as assinaturas lá certinho das operações que aconteceram, para que você tenha não só a máxima, né, que se fala nesse mundo, que não é confiar, é verificar. Então, antes de você ter que confiar nas entidades, você consegue você mesmo verificar que aquela operação está correta com as informações que estão sendo passadas. Então, a tecnologia entra em campo justamente para dar essa confiabilidade quando a gente sai do físico e vai para o digital, porque aí a gente está fazendo negócios potencialmente com o mundo todo, né? Sim. Acho que grande parte da audiência aqui provavelmente ouviu falar sobre blockchain a primeira vez quando teve o boom dos das criptomoedas na época, né? E o pessoal começou a tentar entender um pouquinho mais sobre o que era. Inclusive eu, né, anos atrás, fui entender um pouquinho o que era. E daí, na minha visão como um advogado, blockchain ele é nada mais do que um livro-registro de forma virtualizada, eletrônica, onde tu consegue identificar todos os atos que aconteceram sobre determinado ativo e de quem foi transferido, para quem foi transferido. E daí isso eu me lembro que na época foi algo que me chamou bastante atenção, porque o advogado ele é muito acostumado com burocracia, né? Então registro de imóveis, junta comercial, registro de pessoas jurídicas. Eu falei, cara, isso daqui é perfeito para a gente trabalhar com a parte de cartórios e registros públicos, né? Então, na época, eu me deparei em ser um cara que eu ainda sou cético, e se pegarem podcasts meus antigos, que já vai fazer 4 anos que tem, vai ver que eu sempre fui cético sobre criptomoeda. Eu falava assim, cara, circulação de moeda é um poder muito importante para o Estado permitir que isso seja feito de forma descentralizada, sem um controle estatal, e a tendência é que isso vai ser regulado e muitas vezes limitados ao longo dos anos. Mas eu sempre falo, cara, mas blockchain é algo que me chamou muita atenção, e eu aposto que blockchain vai revolucionar o mercado jurídico e as formas que a gente vai fazer transação em médio e longo prazo. Daí, evoluindo isso, eu comecei a entender um pouquinho mais sobre smart contract. Daí, durante o mestrado, eu fui analisando, fui estudando sobre smart contract. E daí, cada vez mais, a pessoa vai se interessando. Então, eu sou um entusiasta sobre o assunto, e com algumas pequenas experiências já trabalhando nisso como advogado também. Mas, para a galera entender um pouquinho melhor, assim, a blockchain que era utilizada para criptomoedas, tem alguma diferença quando a gente fala de blockchain? Quando a gente fala, por exemplo, de Bitcoin, qualquer criptomoeda, a gente trabalha numa blockchain que é bem descentralizada, e todo mundo que participa da blockchain vai validando essas operações. Quando a gente fala em tokenização, existe esse tipo de validação nessa blockchain de forma descentralizada também? Queria entender se tem ou não tem diferença,
E se tiver, qual é a diferença que a gente pode ter em uma tokenização, vamos dizer assim, mais privada sobre um ativo? Perfeito. Ótima pergunta, até para a audiência, assim, tentar posicionar alguns elementos que vão nos ajudar a criar algumas referências, né? Então, legal. a gente faz referência ao Bitcoin, né, e outras criptomoedas, né? O mercado costuma até chamar de altcoins, né, alternativas ao Bitcoin, mas eu vou pontuar o Ethereum aqui porque ele é talvez tão relevante quanto o Bitcoin para essa análise que a gente vai fazer. Porém, o ponto que eu gostaria de trazer é: o Bitcoin, existe uma rede de computadores, milhões de computadores espalhados pelo mundo todo, que processam as transações de Bitcoin. Isso é uma rede, a rede do Bitcoin. Ethereum, existem outros milhões de computadores espalhados pelo mundo todo que processam as transações de Ethereum. Então, para a audiência, rede Bitcoin e rede Ethereum são redes distintas, são redes separadas. As transações entre uma e a outra, elas não interferem entre si. Ethereum é uma rede tecnicamente mais pronta para as operações de tokenização de ativos. Então, muitos ativos do mundo todo tokenizados, muito provavelmente estão representados numa rede Ethereum, a ponto de que Ethereum quase que se tornou um padrão de como construir redes. E outras redes nasceram copiando, reproduzindo o formato de funcionamento do Ethereum. Então a gente vai falar em Polygon, vamos falar em Polkadot, podemos falar aqui em Arbitrum, em uma série de outras redes que surgiram depois, que de certa forma oferecem algum tipo de similaridade com o modelo como o Ethereum funciona. Porém, da mesma forma como falamos anteriormente, cada uma é uma rede separada. Então, imaginar que existem entusiastas como nós aqui do mundo todo que resolvem ligar os seus computadores em uma dessas redes. Entendi. Aí, pergunta importante, até a metade, digamos assim, respondemos, então, mundo afora, a maioria dos ativos tokenizados estão ou em Ethereum ou numa plataforma similar. Entendi. Porém, é totalmente possível construir-se uma rede para tokenizar ativos dentro de um contexto mais restrito. Por exemplo, digamos que os participantes dessa rede serão apenas alguns atores do sistema financeiro brasileiro, por exemplo. Então, algumas instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central vão poder processar operações de ativos tokenizados do mercado nacional. Ou seja, fizemos um recorte para que exista uma infraestrutura de processamento dessas transações restrita e não mais pública ou ampla como o Ethereum ou Bitcoin, como falamos anteriormente. Do ponto de vista técnico, as operações acontecem da mesma forma, essa infraestrutura vai operar e guardar os registros dessas transações, porém com uma escala muito menor, porque não vão ser milhões de computadores no mundo todo, serão talvez algumas centenas de computadores do sistema financeiro nacional. Mas foi exatamente esse o caminho que o Banco Central decidiu tomar para a construção do Drex, né, que é o projeto do Real Digital, criando uma infraestrutura de processamento para tokenização do talvez o principal ativo do país, que é a moeda, né, que é o real, e abrindo espaço para a tokenização de outros ativos que já pertencem ao sistema financeiro nacional, que como derivativos, por exemplo, títulos que vão poder ser tokenizados em cima dessa infraestrutura e entregar mais ou menos essa mesma proposta de valor, mas obviamente numa escala muito menor. Então essa discussão que tu trouxeste sobre criptomoedas e sobre essas diferentes escalas, ela é uma discussão muito presente na comunidade, assim, a ponto de que em alguns extremos algumas pessoas só acreditam, só é blockchain se for rede pública. Sim. E se for numa rede privada como essa, eu já nem conheço, já nem considero blockchain. Então existem também essas visões mais filosóficas, digamos assim, né, sobre a concepção, mas do ponto de vista técnico, elas não só são plenamente possíveis de ser feitas, como elas estão acontecendo no Brasil, na Austrália, na Nigéria, em outros lugares do mundo que estão implementando as suas chamadas CBDCs, né, que são as moedas digitais criados pelos bancos centrais, né? Então, centralização e descentralização estão aparecendo na mesma frase nesse caso, porque o ativo tokenizado roda numa infraestrutura muito mais restrita, né? Controlada, nesse caso, por um órgão de governo, mas sim, é totalmente possível, assim como você perguntou. Eu acho que a gente tem muito assunto para falar sobre Drex. Eu não vou entrar diretamente agora, porque certamente a gente não volta para outros assuntos, mas eu queria trazer pro Fábio, assim. Fábio, se tu pudesse tu comentou ali um pouco antes, até em off, assim, sobre... A gente entende, o primeiro mecanismo de digitalização que a gente imaginou utilizando o blockchain foi
moeda, né? Vamos dizer assim, ativos financeiros. Mas a gente viu que dali em diante a gente teve uma evolução. A gente teve NFT, que era algo que surgiu muito forte depois, né? Eu não sei como está hoje, mas na minha percepção como leigo, assim, não vejo falar tanto. Mas a gente tem uma diversidade de ativos que estão sendo tokenizados hoje em dia e que está trazendo resultados e até mesmo cases muito interessantes. Daí eu queria perguntar para o Fábio, tu pode trazer alguns exemplos assim para nossa audiência, para a galera que está nos ouvindo, de, cara, exemplos do que pode ser tokenizado e de que forma que pode ser tokenizado? Perfeito. Deixa eu conectar com o que o Fausto trouxe assim e o que tu comentaste antes, Lion, porque quando tu disseste assim, começou com Bitcoin e depois isso derivou para N outras possibilidades, importante dizer que para quem tem um pouco menos de história, né, de experiência nesse assunto, que criptomoeda Bitcoin não é blockchain e blockchain não é criptomoeda. Né? Quer dizer, são inovações distintas a propósitos distintos. Complementares. Né? São complementares. Né? Assim, eu preciso de uma blockchain para rodar uma criptomoeda, né? Mas eu posso usar blockchain para uma série de outras coisas. E que, de fato, foi esse o caminho e é o que te despertou interesse quando tu disseste, me apaixonei por blockchain, pelo potencial que tem, né? E não foi diferente de nós, né, Fausto? Quando a gente fundou a One em 2017, esse era o propósito. Não era trabalhar com cripto, mas trabalhar na tecnologia, olhando que o futuro vai ser de uma economia mais tokenizada. Né? Legal. À época não se falava de Drex, nós não tínhamos nem Pix aqui no Brasil. Não vamos entrar no assunto, mas depois a gente vai dizer que Drex não é Pix, Pix não é Drex, né? Só para não confundir. Mas na época não se falava tanto quanto se fala hoje. Hoje está a CVM falando de tokenização todos os dias, Banco Central falando de tokenização todos os dias. Então hoje a gente está num contexto mais propício a se falar de tokenização. Né? Perfeito. Mas quando a gente começou lá atrás, a tokenizar, a gente fez tokenização de reputação e rede social. A gente fez um projeto... Eu fiquei curioso. Cara, eu esperava qualquer coisa menos isso daí como primeiro exemplo. Mas eu vou chegar lá. A gente fez tokenização de mercado imobiliário. A gente fez o primeiro projeto de tokenização de equity crowdfunding aqui no Brasil. Legal. Foi usando tecnologia nossa. Lá, à época ainda que a CVM regulava a 588, né? A resolução 588, que regulava o equity no crowdfunding no Brasil, do jeito tradicional, não em blockchain. E aí nós fizemos uma operação para um cliente que fez em blockchain, né, a equity crowdfunding. Pouco mais adiante, a gente fez tokenização do principal projeto de crédito de carbono em tokens, na forma de tokens, né, para uma empresa chamada Moz, que levou, né, o seu token de crédito de carbono ao primeiro token listado numa exchange global, que foi a Coinbase, além de outras, né, Gemini, Mercado Bitcoin, foi listado. Foi um projeto conduzido por nós também na época, que justamente procurava assim, fragmentar um ativo que não tinha fragmentação, quer dizer, você podia comprar um crédito de carbono, diferente, né, do jeito pré-tokenização, que você, enfim, tinha que comprar um contrato de crédito de carbono com sei lá quantas milhares, milhões de toneladas de crédito de carbono, além de acessar novos mercados. Né? Então a gente fez integração, por exemplo, com plataforma da Gol Companhias Aéreas, em que você podia compensar a tua pegada de carbono do teu voo. Né? O usuário podia, né, comprar o crédito de carbono para compensar a sua pegada. E no final, quando a pessoa fazia a operação lá do voo, acontecia uma transação lá na blockchain, no final lá fazendo a compensação. Para fazer a compensação. Isso já poderia ser considerado um smart contract dentro da blockchain. Era um smart contract lá. Né? A gente fez tokenização, né, a pegada de carbono da última milha da entrega do iFood, compensando o crédito de carbono em blockchain. Assim, coisas que talvez para o usuário não vê, não percebe, mas estava lá a blockchain rodando por detrás fazendo essa compensação. Quando entrou o boom dos NFTs, a gente fez também uma plataforma, a primeira plataforma no Brasil que vendia colecionáveis digitais, né? O NFT começou como colecionáveis digitais com meios de pagamento tradicionais. Então, um usuário não cripto podia entrar na plataforma, no marketplace, escolher lá um colecionável digital, pagar no Pix ou pagar no cartão de crédito, e ele tinha lá a sua wallet, a sua conta, as transações em blockchain, e o ativo estava na sua conta, né? Diferente dos grandes marketplaces que você só podia operar em cripto, né? A gente fez lá uma tokenização de mercado imobiliário, um dos principais projetos hoje de
de tokenização de mercado imobiliário, que é da NetSpaces, né? Inclusive aqui de Porto Alegre. Eu nem sei se ainda é de Porto Alegre, mas nasceu aqui hoje, do NetSpaces, Andrés, né? do Andrés, do Blasodax, e do nosso amigo Jonathan lá. A tecnologia que roda dentro de NetSpaces para tokenizar o mercado imobiliário é nossa. Quer dizer, assim, é a tecnologia da 1%. Até sobre esse exemplo específico, isso tu vê como a blockchain ela pode dar eficiência sobre mercados extremamente ineficientes, né? Não sei se é o caso da NetSpace, vou falar porque eu confesso que eu não conheço diretamente, assim, né? Mas existe um mercado secundário de promessa de compra e venda principalmente apartamentos e salas comerciais, onde eu, né, com o tempo fui aprendendo, assim, que eles rodam o prédio 4, 5 vezes antes de levantar o primeiro tijolo. E que eles falavam assim, não, a gente colocava o contrato de promessa de compra e venda na pedra, e daí a gente ia oferecendo para novos investidores. Então, como que os corretores faziam? A gente vendeu todas as unidades, e daí, eu sou corretor, vendi para o Fausto uma primeira unidade. Falei assim, Fausto, daqui é, sei lá, 100 mil reais. Daí eu faço, beleza, mas eu tô como investidor, eu quero, se alguém oferecer 150 mil, eu vendo essa minha unidade. E daí eles iam lá e colocavam na pedra, porque pedra que era palha, era o quadro negro, né? Quem é mais novo não vai entender nenhuma referência assim, né? Mas colocava na pedra, e daí os outros corretores falavam, o Fausto tá vendendo por 150, e daí ele oferecia pro Fábio, tem aqui uma unidade, já tá esgotada, mas tem aqui por 150. Daí o Fábio lá comprava, e o Fábio, não, se alguém oferecer 200, pode botar na pedra de novo. Daí o cara lá e botava na pedra, tá 200. E assim eles iam girando isso nessa formatação completamente analógica. Quando eu ouvi isso pela primeira vez, eu falei, cara, isso daqui é perfeitamente aplicável para blockchain, né? Não sei se esse é o formato que a NetSpace utiliza, e se tu se sente confortável de comentar um pouco, eu acho que é bem interessante falar sobre o que é isso. A NetSpaces foi um pouco além, tá? Ela opera numa lógica, ela criou um conceito chamado propriedade digital, né? Então você tem lá um imóvel, que não é um imóvel que vai ser produzido, mas é um imóvel que já existe, já está devidamente matriculado. Inclusive aqui no estado, Rio Grande do Sul foi o primeiro estado que permite que na matrícula do imóvel você tenha, né, um registro do smart contract onde aquele imóvel está tokenizado. Isso foi em algum cartório específico, Fábio? Não foi num cartório específico. Isso depois virou meio aceito, né? Foi uma consulta que a NetSpaces fez ao Ministério Público e recebeu como, né, uma recomendação que assim o fizesse, e, portanto, né, os cartórios começaram a aceitar esse tipo de registro de smart contract na matrícula, né? Legal. Isso acabou também... Sim, mas eles averbam ali que existe um smart contract exato. gravado naquela propriedade. Exato. Um gravame... Só para o pessoal, acho que é importante, porque a gente... Legal. Quando a gente tem um registro de imóvel, existe uma certidão, uma matrícula de imóvel que é vamos dizer assim, é o ancestral da blockchain, né? É um documento que vai falar tudo que aconteceu com aquele imóvel. O imóvel saiu do Fausto, foi pro Fábio, saiu do Fábio, foi pro Lion, o Lion pagou tanto. Tudo isso está na matrícula de imóvel, e eventualmente a gente pode gravar nessa matrícula as informações importantes. Então eu posso falar assim, o Lion comprou do Fábio, mas o Lion utilizou um financiamento bancário. Então lá naquele matrícula de imóvel eu falo assim, esse imóvel está dado em segurança para o banco XYZ, para outras pessoas, se quiserem comprar, entender que aquele imóvel eu não tenho ainda todo o direito sobre o imóvel. Então o que o Fábio está trazendo é que dentro da matrícula de imóvel vai ter lá, não um gravame, mas vai ter uma anotação onde vai determinar. Esse imóvel está vinculado a um smart contract tal, na blockchain tal. Isso, né? Exatamente. E aí a gente tem duas coisas, né, que o Fausto já comentou. Primeiro, a gente pode fracionar um ativo e fazer negociações fracionadas. Sim, para terreno em condomínio, imóvel em condomínio. Eu posso não ter dinheiro para comprar o apartamento inteiro, mas e se eu puder comprar 5% dele e alugar os outros 95%, e aí com o passar do tempo eu vou comprando mais tokens até eu comprar 100% dele, que aí sim o imóvel vem totalmente para minha posse. Legal. Ou se a gente pega uma unidade comercial, fraciona e você é dono de uma fração do imóvel e, portanto, você recebe uma fração do aluguel. E essas frações são negociadas
livremente, né? Então o conceito é esse. Quase uma FIA, assim, né? Um fundo de investimento imobiliário. E aí pega o ponto do Fausto. Muito mais barato e muito mais simples, com custo de transação mais barato, mais baixo. Então, assim, esse é o conceito. Nem tudo a regulamentação permite fazer hoje. Então, assim, o bom de participar de um projeto como esse da NetSpaces, que a gente vai aprendendo os limites regulatórios também. Né? E a NetSpaces é muito cuidadosa em avançar até onde pode. Né? Então, hoje, a NetSpaces está atenta ao que dá e o que não dá, mas, assim, tecnologia está pronta para isso. E aí a gente vem experimentando as diferentes modelagens de negócio. Né? Eu quero conectar com uma outra coisa lá em que tu falou e eu já vou te responder o da reputação. Isso, eu tô curioso, cara. Tokenizou um carro também, se vale a pena comentar. Tokenizamos um carro da Volkswagen, né? A última unidade do Gol legal. A última unidade do Gol, né, na comemoração dos... foi de propósito, foi planejado. Foi. Sim. A Volkswagen fez, né? A Volkswagen lançou conosco a plataforma de colecionáveis da Volkswagen. A forma de NFT, foi 2022, né, Fausto, que fez isso. E em 2023 tinha a última série do Gol, que ia sair de produção, e eles produziram 650 unidades, eram 42 anos do Gol. E o Gol numeradas, 650 unidades numeradas, né, do Gol foram vendidas. E uma delas, né, a unidade 42, foi tokenizada. Né? Então, quem comprou o token ganhou carro. Né? Quem comprou o token ganhou o carro. Né? Legal. E além de ganhar a arte que estampou a capa do manual, uma série de outros benefícios. Acho que até foi para a fábrica também. E você sabe com quem está isso daí? Não tem. Se soubermos, não vamos poder falar. Nós sabemos lá quem venceu o leilão, mas eu de fato não lembro o nome do vencedor. Nem quero saber o nome, é só saber se sabe quem tem registro. Tem registro que a gente faz o login, a autenticação do usuário, faz um know your customer, né, do cliente, para ele poder comprar até para fins de toda a regulamentação que exige. Né? Não, se por acaso esse dono do Gol estiver escutando o podcast, né, nos manda aqui a foto do Gol. Sim, ótimo. Vai ser legal. Bacana, e a gente pode depois passar o link, porque como é o registro em blockchain, a gente tem o link do token do carro Gol 42, lá a gente tem lá o ID do token lá que foi gerado. Também fizemos, né, Fausto, a tokenização de ativos colecionáveis de uma coleção específica do Nissan Kicks. Né? Verdade. Nós também fizemos, né, em 2021. Então tem uma série de projetos, mas deixa eu voltar no projeto de reputação. O que a gente aprendeu com 2021 com o NFT? Então, o NFT veio, colecionáveis, né, Bored Apes, né, os CryptoPunks, uma série de projetos. A gente até criou um projeto nosso que a gente chamou de GearPunks, né, que era um carrinho, né, que também tinha a mesma lógica, 10 mil unidades. E se você fosse dono de um CryptoPunk, tu podia comprar o nosso GearPunk e aí o teu punk vinha para dentro do nosso carrinho. E aí tu passava a ter um NFT que era o carrinho com o CryptoPunk. Assim, isso a gente criou também. É um conceito técnico muito interessante, que é você ter dois NFTs separados que você pode juntar os dois, né? Então, nesse caso, você poderia juntar os colecionáveis, né? O que, do ponto de vista da indústria de games, por exemplo, é uma estratégia muito interessante, né? Essa é uma boa pergunta que eu vou fazer depois também. Beleza. E aí, quando a gente viveu o boom dos NFTs, né, 2020, 2021, NBA Top Shot, nós fomos procurados por um time, né, da Liga Rock canadense que queria fazer algo parecido com o NBA Top Shot também. A gente percebeu o seguinte, esse modelo do NFT como colecionável ele não é sustentável, ninguém vai ficar comprando colecionável por comprar, mas ele é um passo para poder usar NFT como meio para outras coisas. Né? Então esse NFT pode ser um digital twin de uma peça de roupa, ele pode ser um digital twin de um carro, ele pode representar o engajamento do usuário com uma marca. Porque hoje os programas de fidelidade, eles são fundamentalmente baseados em recompra. Então, compra, ganha ponto, compra mais um pouco, ganha ponto, compra mais um pouco, ganha ponto. Mas esse usuário não necessariamente compra, mas ele é fiel a essa marca. Ele segue na rede social, ele interage, ele participa das programações, ele comenta, ele compartilha. Como é que a gente valoriza esse engajamento? Né? E aí o que a gente fez foi justamente criar mecânicas de monitorar esse engajamento em tweet, interações no tweet, interações na rede social, posts, e transformar cada um dessas interações em tokens. Então o usuário ele conecta com a marca e ele ganha por estar conectado com a marca, mesmo não comprando.
Sim. E aí tu mede o engajamento. E isso nasceu ali na época, logo depois do pós-NFT, mas isso vem lá do nosso projeto de 2017, que foi de uma startup que fazia mensuração da influência dos seguidores na rede social. E até teve um fenômeno, até que surgiu depois a gente, enfim, ter esses insights, mas o fenômeno da chamada SocialFi, né? E aí são modelos em blockchain de redes sociais, mas em blockchain. Então, muito voltado a ajudar criadores de conteúdo a monetizar melhor os seus conteúdos através do público, porque pega plataformas como o Instagram, por exemplo, a pessoa praticamente só monetiza a partir do que acontece em decorrência do Instagram, porque a plataforma não gera um centavo para quem coloca conteúdo lá dentro, né? Em comparação ao YouTube, por exemplo, ou TikTok, que a própria plataforma te remunera pelo engajamento, né, da audiência. Sim. Então, por isso alguns criadores se movimentaram para plataformas como o Patreon, por exemplo, em que eles conseguem ter uma monetização mais direta. Então, o SocialFi nasceu dentro desse contexto. Então, plataformas como o Farcaster da vida, né, o Friendtech, permite que, e entre muitas outras, que o criador de conteúdos crie formas de engajamento mais direto com a comunidade. E aí, dentro dessa pegada que a gente falou de usar blockchain para digitalizar o processo e reduzir custo, não quer dizer que não tenha taxas, mas as taxas são muito menores, então você acaba tendo uma eficiência operacional muito melhor do ponto de vista da infraestrutura de processamento e de custos para isso, para entregar conteúdo para quem efetivamente gosta daquele criador ou quer apoiar aquele trabalho, tem certeza de que vai maximizar o resultado de quem está lá na ponta para isso. Então, esse movimento SocialFi também vale bastante, né, o público que está assistindo aqui, se tiver curiosidade nessa parte de redes sociais, dá uma olhadinha, porque foi um fenômeno bem interessante. Pelo que vocês estavam comentando, a criatividade para tu conseguir trabalhar com blockchain é gigantesca, né? E daí tem algumas coisas que caem mais de maduro, tem outras coisas que são um pouquinho, tipo essa de engajamento com a marca, era algo que eu não tinha visto ainda, mas tem algumas coisas ali que a gente meio que já percebe que cai de maduro. Por exemplo, programa de milhagens hoje. Vocês têm conhecimento desse programa de milhagens? Já tem algum case que usa blockchain ou não? Vocês têm algum tipo de informação nesse sentido? Tem muito piloto de milhagem em blockchain, mas um dos produtos que nós temos é justamente para programa de loyalty em blockchain. Então, a gente tem uma solução chamada Raro, que ela é justamente modular, então tem lá Loyalty Coins, tem, né, o módulo de gamificação, o módulo de social, e o que a gente vê são as empresas elas testando o mundo Web3 nessa lógica de gamificação. Então, vou te dar um exemplo do projeto que tem da Lufthansa, por exemplo, eles criaram, né, uma mecânica de jogo, então você tem desafios, né, quando você vai lendo, né, o boarding pass da Lufthansa em determinados voos, você vai acumulando aquelas localizações e se você preenche um board, você ganha 1 ano de sala VIP, você ganha, né, um upgrade no próximo voo. Quer dizer, você vai criando benefícios pelos usuários que vão engajando em determinados desafios. Né? Uma maneira de trazer um pouco o público para o mundo Web3 sem mudar radicalmente, né, do jeito atual para o jeito novo. Né, o que a gente acredita que virá a ser o jeito novo. Starbucks fez um piloto com Web3, né, acabou não entrando em produção, mas fez piloto. Né? Nubank tem piloto de programa de pontos em blockchain aqui no Brasil. Sim, também. Eles estão usando o Nucoin agora. Né? Nucoin, isso. Mas tu, até voltando um pouco, tu comentou, Fábio, sobre um termo aí que é importante a gente deixar o pessoal entender a situação sobre o termo. Agora, nos últimos anos, começou a se falar muito sobre o Web3. E daí muitas pessoas se confundiam. Tá, que raios é a Web3? Eu conhecia a blockchain, sabia sobre tokenização, agora surgiu mais um termo, mudou de novo. O que é a Web3 para a galera entender o que é? Tentar explicar de uma maneira simples também, né? A gente costuma, né, o mercado costuma separar as diferentes fases da internet em 3, né? Então, a Web 1 é os primórdios da internet, quando nós, usuários, éramos meramente leitores de conteúdo que lá estavam, né? Coisa um pouco mais estática. Então, até começo dos anos 2000. Né? Então, é onde a gente usava navegar em sites, acessar conteúdo, blog, enfim, uma interação. O e-mail. O e-mail, né, em que o usuário ele não era exatamente um produtor de conteúdo. Né? Ele era mais um leitor de conteúdo na web. Né? A Web 2, que foi e ainda é, né, o domínio das redes sociais, os usuários passaram a produzir conteúdo. Foi há
o grande boom de mobile, né, de redes sociais, então a gente passou a produzir conteúdo, e o conteúdo é a foto que você posta, o comentário que você dá, o like que você dá, tudo isso é conteúdo que vai... O podcast. O podcast, né, isso vai alimentando as milhares de plataformas de blog, quer dizer, o usuário vai produzindo coisas e vai alimentando essas plataformas, é onde deu o boom da produção de dados, né, e onde o conceito de Big Data se estabeleceu, porque a gente passou a ter dados de todos os usuários, e dados representam um comportamento. Né? Então isso caracteriza a Web 2. Né? Quando a gente chaveia para um modelo, que é então o Web 3, em que a gente tem tecnologias novas, web semântica, a gente tem blockchain, a gente tem o tema da wallet, né, em que o usuário ele passa a produzir coisas, mas ele pode ser dono dessas coisas que ele produz. Então, quando você pega a indústria de games, que você joga, quando nós jogávamos, né, quando nós éramos crianças, nós jogávamos um jogo em que nós não tínhamos nada dele. Sim. E não importa o que nós fazíamos no jogo, virei o jogo, o único título que nós tínhamos era virei o jogo. Nada do que eu produzi dentro dele era meu. Tá? Hoje não. Hoje o avatar de um jogo tem valor. Sim. As arminhas que tu conseguiu tem valor. Os skins que tu conseguiu tem valor. Tu tem posse. Então, a palavra talvez da Web3 é dizer eu tenho posse sobre o meu conteúdo. Legal. E aí isso tem valor. Se eu tenho posse, tem valor. E aí muda de figura. É uma nova economia que a gente vai escrever. Pô, foi a melhor explicação que eu já ouvi sobre o assunto, falando sério mesmo. Professor Fábio em ação. Porra, foda. Mas daí tu falou sobre skins e tudo mais, e esse é outro mercado que meio que cai de maduro, né? Porque para quem... nosso público aqui já é um público mais jovem, já é acostumado, assim, né? Mas para quem não é jovem, inclusive para mim, que não sou tão jovem, de ter pego esse grande mercado de, comercialização de skin, surgiu, e não surgiu tão pouco tempo, a gente acha que isso é pouco tempo, surgiu lá com Warcraft, lá. The Sims. Exato. Então, assim, isso é uma economia gigantesca. A gente já teve clientes e projetos aqui do escritório onde o modelo de negócio era ser leilão de skins de jogos. Daí o cara chegava pra mim e falava, não, meu modelo de negócio é fazer leilão de skins de jogos. Daí eu pensava, que ideia de merda, né, cara? Porque eu não sou o público pra isso, né? E daí quando o cara vinha me trazer, ele falava assim, não, eu tenho aqui em ativos, tenho 15 milhões de dólares em ativos, assim. Então tá, mas isso é o que tu tá falando? Ou... Não, a gente transaciona aqui em torno de 1 milhão, 1,5 milhão de dólares por mês. Avaliado já. Então assim, se transaciona é porque tem valor mesmo, né? Essa é a percepção de valor, por isso que muita gente se confunde sobre criptoativos, porque é o que a gente dá valor sobre aquilo. Tirando o que é a tokenização, que são criptoativos que já tem um lastro de alguma coisa, uma moeda, um imóvel e tudo mais. Sim. Mas quando a gente fala em roupinha, que é simplesmente ali uma linha de código, mas se eu dou valor para aquilo, cara, tem valor. Realmente, existe aquilo. Hoje vocês têm conhecimento sobre projetos relacionados à indústria de games, já utilizando tokenização desses ativos? Sim, porque isso, na verdade, essa junção desses dois mundos inaugurou o termo chamado Play to Earn. Sim. O Play to Earn, ele basicamente é um conceito no qual essa economia... Do chinesinho clicando na tela do celular que viralizou do TikTok, tem bastante joguinho assim, né? Tem jogos desses, assim, porque essa ideia de farmar item em jogos não é de hoje, né? Então, quando o Fábio falou, quando éramos crianças e jogava, eu que jogo até hoje, fiquei pensando, né? Eu também jogo, mas eu jogo os videogames antigos, eu tenho mania de colecionar videogame velho, então eu compro videogame velho, conserto videogame velho e jogo videogame velho. Tá certo, mas nos videogames novos, essa dinâmica ela é muito presente de o inventário de itens, a conquista de itens únicos. Eu sempre uso o exemplo do Fortnite porque ele trabalhava muito por temporadas, né? E aí cada temporada você tinha, por exemplo, danças específicas daquela temporada. Então acabou. Sim. Então o cara que tinha o Floss, por exemplo, é o cara que jogava o Fortnite lá do começo. Tinha lá nas primeiras temporadas. E isso tem muito valor perante a comunidade. O que esse modelo de Play to Earn fez foi usar essa tecnologia para certificar a comunidade de que, de fato, é um número finito de transações. É auditável de que, 100 pessoas possuem esse item e não mais de 100 pessoas serão capazes de ter esses itens. Sim. Ou seja, os jogos começaram a incorporar a economia dos ativos para dentro do jogo, porque eles se deram conta de que a economia...
em torno do jogo era muito grande, né? Você falou de Warcraft, a economia em torno do jogo, ela é muito grande e talvez muitas vezes a própria fabricante não estava desfrutando, né, dos benefícios de dar suporte a essas operações. Então, a partir do momento que essas operações passaram a acontecer dentro do ambiente do jogo, comprar e vender os itens passou a ser suportado pela própria plataforma. Claro. Então, os jogadores passaram a, dentro do próprio jogo, jogar com a perspectiva de receita, com os resultados positivos do seu jogo, porque ele pode comercializar os itens que ele conseguiu conquistar para outros usuários que precisam desse item para conquistar uma determinada parte do jogo, enfim, para ter o item, mesmo que seja pela própria posse, e aí só vão conseguir se comprar de outros usuários no mercado secundário. Sim. Então o modelo Play to Earn ficou extremamente popular justamente por conta desse mundo. E aí essa junção, enfim, pode dar resultados cada vez mais significativos, porque a indústria de games já é maior que o cinema hoje em dia. Então, E os grandes cases que a gente vê hoje de indústria que trabalha muito em microtransações. Né? Fortnite é muito forte em microtransação, a gente pega o concorrente do FIFA, que é o EA Sports, trabalha em microtransação também. Então, cara, é um ambiente super fértil para isso e a gente percebe que existe uma infinidade de possibilidades disso, né? Então, eu quero agora fazer uma pergunta sobre o que é a 1% e como que ela consegue ajudar as pessoas nesse ambiente de tokenização de ativos. Boa. Eu conectando com o tema de games aqui, o Fausto não comentou, mas talvez o jogo produzido no Brasil com mais uso de blockchain é feito por nós também, tá? Verdade. O jogo, o game da Universos lá é tecnologia nossa, né? Até hoje roda o nosso código lá dentro. Meu Deus, ele é o que você pensar de blockchain tem dentro daquele jogo lá. Tem muita coisa, desde a economia, tokenização, smart contracts, lógica. Cara, tem de tudo, assim, tá? Esse blockchain é muito completo. Respondendo a tua pergunta, assim, nós fundamos a One em 2017, uma startup fundada por já empreendedores um pouco mais velhos, né? A vantagem de ser um pouco mais velhos e então os cabelos brancos é que a gente já errou muito antes de fazer. Sim. Então a gente erra um pouco menos, a gente erra coisas diferentes, né? Assim, a gente comete erros, mas a gente comete erros diferentes. A gente nasce como uma empresa focada em Web3, desenvolvendo software customizado. Então, a gente faz muito software customizado em blockchain para quem quer experimentar a tokenização, quem quer, né, produzir alguma coisa, precisar de um smart contract, ou precisar de uma auditoria, precisar de, enfim, costurar alguma coisa para embarcar a blockchain na sua solução. Em 2021 para 2022, a gente muda um pouco o foco para criar produtos nossos, né? Então, não mais desenvolver tecnologia para embarcar em produtos de terceiros, mas desenvolver produtos nossos, e a gente foca em duas soluções. Uma solução para mercado de loyalty e engajamento em Web3. Mais varejo, assim, que é a nossa crença, né? Varejo, indústria da moda, enfim, indústria de bens de consumo. Depois a gente pode falar de um projeto que a gente tem, que é justamente né, como é que a gente faz um engajamento quando você vai comprar lá um biscoito, uma água, como é que você pega esse produto e faz esse produto ter aspectos de Web3. Então, loyalty e engajamento é uma das soluções que a gente entrega através de um produto que nós chamamos de Harum, que nasceu no ápice dos NFTs, né? E uma outra frente, né, o outro pilar da One é um produto chamado Oaken, que, enfim, token sem a letra T, né? Oaken, que é para tokenização de todo e qualquer tipo de ativo. Um produto mais para valor mobiliário, nós vamos falar disso daqui a pouco, e um produto para o que não é regulado. Quando você fala de loyalty, engajamento, digital twin, quer fazer o meu guarda-roupa digital lá na indústria da moda, quer trabalhar rastreabilidade, games, ESG, quer dizer, nada disso aqui ainda é mercado regulado, né, no sentido de regulação da CVM ou Banco Central. Agora, quando você quer fazer tokenização de crowdfunding, equity, ou títulos financeiros, créditos, etc., tem regulamentação. Então, a gente separou ao Oaken para atender esse mercado e Harum para atender o mercado de ativos de loyalty e engajamento. Legal. E uma pergunta, assim, que é minha mesmo, né? As soluções de tokenização que a 1% hoje oferece, ela é só para grande empresa ou pode qualquer patamar de empresa se encaixar em soluções que ele acha
interessar em serem tokenizados? Seguramente qualquer patamar, porque assim nós licenciamos a tecnologia para uso. Então, né, a audiência aqui pode nos entender como uma empresa que tem um software as a service. Você vai contratar as soluções da One, na Harum ou Oaken para fazer a tokenização dos seus ativos. Justamente para não precisar desenvolver, fazer o projeto e levar 2 anos para lançar alguma coisa em blockchain. Quer dizer, você poder consumir, usar rápido e entrar cada vez mais rápido nesse mercado. E vocês têm algum tipo de serviço de consultoria, vamos dizer assim, para o projeto que o cliente está imaginando? E isso... Desculpa, Fausto, eu estou pulando na frente aqui, mas... Fica à vontade. Na verdade, isso faz parte, né, Lion? Assim, é difícil você pensar num projeto de tokenização comoditizado. Não é plug and play, não é como acessar, né, Spotify, assinar, passar o cartão e sair usando, né? Até porque ele é um tipo de solução que a 1% oferece que depende de uma pessoa muito bem instruída. Isso. Então, se a pessoa... tu comentou, para qualquer tipo de empresa. Então, eu estou levando em consideração que é o cara que fala assim, ouvi falar isso, acho que faz sentido fazer isso. Vocês vão auxiliando essa pessoa cara, o projeto funciona mais ou menos assim, tu tem que trabalhar dessa forma, a tecnologia se encaixa desse jeito, isso daqui a tecnologia não entrega, isso aqui tu tem que resolver internamente. Vocês vão conduzindo, auxiliando a pessoa durante essa jornada. Sem dúvida, até porque hoje mesmo um dos nosso sócio, o André, compartilhou uma frase que eu achei muito interessante, que é... Depois tem que achar o nome do autor aqui, mas que a criptoeconomia juntou aquilo que as pessoas menos conhecem sobre tecnologia com aquilo que as pessoas menos conhecem sobre economia, né? Então, juntou 2 assuntos que são difíceis acesso ao cidadão comum. Então, quando a gente vai pegar um projeto com um cliente, a gente muitas vezes tem que explicar oferta e demanda, que é o princípio básico da economia para o cliente, que não tem nada a ver com a tecnologia que a gente está implantando. Mas se a gente efetivamente não consegue chegar a um entendimento com o cliente de que ele não vai ser capaz, por exemplo, de controlar o valor percebido pelo mercado do produto que ele está oferecendo, é melhor não avançar e colocar o projeto de tecnologia no ar, porque do ponto de vista de negócio para ele pode não fazer sentido, ou ele não entendeu ainda os comportamentos econômicos do produto ao ponto de já estar fechado, digamos assim, com a modelagem do seu projeto para poder entrar na etapa de tecnologia. Então acaba sendo impossível assim a gente entregar um projeto sem ter uma etapa, no mínimo, de alinhamento da estratégia de negócio com o que o produto oferece. Mas a gente tentou criar um produto com vários pontos plugáveis nos negócios para justamente no momento que o cliente tem mais certeza de que caminho ele quer trilhar, a gente conseguir acelerar isso e fazer o go-to-market muito rápido. Em 45 dias a gente tem um projeto de tokenização no ar, então é bem rápido. Pô, incrível. E voltando, Fábio, até tu comentando ali, tu estava... explicando sobre as 2 linhas, sobre o Harum, né? E Oaks, né? Oaken, isso. E daí começou explicando sobre um é sobre o que é regulado e outro que não é regulado. Acho que a gente pode começar a encrespar um pouco mais o assunto, agora que o pessoal já está bem ambientado sobre blockchain, token, Web3, e entender que tem coisas que são reguladas por natureza no mundo moderno e outras questões que não são reguladas. E daí muito a gente se falou no surgimento de criptomoedas, de tokenização, muito se falou, cara, de alternativas mais acessíveis, que são mais acessíveis para conseguir fazer ofertas públicas de ativos que nós temos hoje em dia, sem depender de reguladores. Então isso foi uma das primeiras, do início ali, quando a gente começou a falar de tokenização, começou a surgir isso, não demorou muito para os principais reguladores falarem, opa, peraí, eu permito que vocês brinquem, mas agora vocês estão brincando dentro do meu terreno, eu quero pelo menos começar a entender o jogo que vocês estão jogando. E daí aqui no Brasil, quando a gente fala de regulador, principalmente envolvendo ativos, a gente vai falar de 2 caras, assim, daí dando contextualização pessoal, que a gente vai falar principalmente de Banco Central e de CVM. Banco Central vai regular e regula hoje tudo que é relacionado à parte de sistema financeiro e de sistema de pagamentos. Então, tudo que vocês imaginam de crédito, de dinheiro, de moeda, de processos de pagamento, de processos de câmbio, remessa de valores, tudo isso vai estar dentro do Banco Central.
E a gente fala de CVM quando a gente vai falar sobre questões relacionadas a valores mobiliários. Então, tudo que vocês imaginam aí de ações que são listadas em bolsas, debêntures, participações societárias, securitização, todos esses caras vão estar dentro do guarda-chuva que a gente fala da CVM. E quando surgiu isso, teve uma primeira grande discussão que foi: quem que regula isso? E daí teve um jogando para um lado, outro jogando para o outro. O primeiro que falou foi... CVM trouxe um posicionamento falando: se não é equivalente a valor imobiliário, eu não boto a mão. E o Banco Central falou: se não é equivalente ao que é aplicado no sistema financeiro, no sistema de pagamento, eu não boto a mão. Então, primeiro eles delimitaram o que eles não colocariam a mão e não falaram o que eles devem regular ou não. Com a evolução, a gente foi percebendo que o mercado forçou que esses entes reguladores começassem a expressar de forma mais concreta o que cada um colocaria a mão ou não. E hoje a gente tem situações que vai evoluindo, então se você escutar esse podcast daqui a 3 anos, provavelmente ele vai estar desatualizado. Então hoje, né, a gente falando aqui... Meio ano. Exato, exato. Então hoje o que a gente tem, assim, é basicamente a CVM deixando bem clara que não existe um critério totalmente definido sobre token vai ser regulado por mim, mas vai ser analisado caso a caso se aquele token se porta ou ele é assemelhado a um valor imobiliário. E o Banco Central ele vai ter um posicionamento muito semelhante. Não significa que existe alguma coisa que é tokenizado, que tem um valor financeiro que ele necessariamente vai ser regulado pelo Banco Central, tampouco vai ser regulado pela CVM. Então a gente faz essas análises muito caso a caso. E como vocês comentaram que a 1% tem essas 2 linhas de produto, certamente quando chega um cliente vocês auxiliam nessa identificação. Estou certo ou estou errado? E se vocês quiserem contribuir nessa minha contextualização, fiquem à vontade também. Não, tá. Tu estás perfeito, mas eu vou dar um passo atrás para voltar nesse tema aqui e tentar ajudar na composição aqui. Primeiro, assim, por que essas entidades existem? Então, se a gente olhar assim, o sistema financeiro brasileiro e o mercado de capitais, a gente tem, então, CVM, Banco Central, SUSEP, Previc, que são entidades, instituições que têm um papel não só de regular, mas como de fiscalizar para dar segurança para o investidor e para o mercado. Perfeito. Né? Então, o papel dessas instituições é justamente definir resoluções e normas para como esse mercado vai funcionar. Eu acho isso extremamente saudável e importante para o mercado, senão a gente viveria numa completa anarquia. Quando surge, né, uma possibilidade nova, porque a tecnologia permite isso, as premissas que estão estabelecidas elas são questionadas. Assim, porque quando a gente fala de tokenização, não necessariamente é só CVM ou só Banco Central. Por exemplo, a custódia de um token ou a custódia de uma stablecoin numa wallet que vai servir como meio de pagamento. A gente está misturando o meio de pagamento com a custódia com a compra e uma operação no smart contract. O que é que regula? E quando for uma operação automatizada em smart contract que não tem um investidor dando uma ordem de pagamento, quem é que regula? Perfeito. Então, assim, essa discussão ela está absolutamente aberta. Por isso que o assunto é tão gostoso de discutir. E é por isso que CVM, Banco Central e essas principais FENASBAC, todas estão com seus ambientes de sandbox, né, que permitem que isso, olha, não sei como regular ainda, mas eu estou interessado em aprender. Então, empresas inovadoras, submetam seus projetos, venham para cá, eu vou acompanhar vocês com uma pseudo-flexibilização, mas eu quero entender o que eu posso regular ou não. Perfeito. Isso já está mais maduro hoje do que há 3 anos atrás e seguramente daqui a 3 anos vai estar muito mais adiantado. E a gente está muito atento a isso, quer dizer, o que dá para fazer, o que pode fazer. Nessa nossa história de 7 anos, quantas dezenas de projetos nos procuraram e a gente disse, cara, não dá. O que tu quer fazer não pode ainda. Talvez possa no futuro, mas agora não dá. De todas as coisas que pode imaginar, já nos procuraram, né, para tokenizar, para... Cara, não dá, não pode, não tem amparo legal, né, para fazer. Então, acho que esse é o ponto importante. A outra questão que eu queria trazer lá é o seguinte, lá na minha primeira fala eu falei do mercado on-chain, quando as coisas vão para
blockchain, né? Quando a gente vai transacionar em blockchain, né? E se a gente vai ter transações on-chain desses tokens que representam ativos de valor imobiliário ou outras coisas, a gente precisa ter uma moeda on-chain. Porque eu não vou pagar uma transação on-chain em blockchain com Pix. Né? Então eu preciso ter moedas on-chain. E aí entra Banco Central. Como é que eu vou regular transações on-chain com moedas on-chain, ou seja, criptoativos? Nem estou falando que vai ser Bitcoin ou não é o caso aqui, Bitcoin não vem nesse cerco, né? Mas uma outra stablecoin ou eventualmente uma CBDC, como é que eu vou regular as transações on-chain que fazem parte do papel do Banco Central? Perfeito. Então a discussão está aberta. Mas respondendo a tua pergunta, sim, a 1% dá todo o suporte para esse tipo de situação, sim, desde as visões do jurídico, o nosso jurídico com o jurídico do cliente, até essa modelagem, muitas vezes até o desenho da economia do token, né, que é uma coisa que a pessoa anda em paralelo, né? Ou seja, modelo econômico do negócio e o entendimento do que é possível ser feito, né? Então não é incomum a gente encontrar também operações que muitas vezes acontecem parte no Brasil, parte fora do Brasil. Então tem clientes que também já fazem operação no mercado internacional e no Brasil. Então toda essa construção faz parte dos desafios que a gente coloca na mesa aí para poder desenhar uma solução. Então, apesar de ter todas essas complexidades, a gente está muito a par do que pode e o que não pode. Como o Fábio falou, em alguns casos a gente diz, cara, ainda não é momento, mas sem dúvida nenhuma a chave já virou muito mais pro lado do sim do que pro lado do não hoje em dia. Então a maioria dos projetos hoje já tem alguma resposta regulatória para se fazer. Então é muito mais uma questão de escolha do cliente, né, da estratégia de negócio do que de saber se pode ou não pode, né, com o contexto regulatório atual, né? Perfeito. E daí a gente parte para um momento que eu, lá, né, quando eu comecei a ser mais entusiasta sobre o assunto, eu falava, cara, na minha visão, no Brasil, as coisas relacionadas à blockchain, elas vão ganhar bastante tração quando algum ente público liderar essa implementação e criar a sua blockchain para que outras autarquias públicas consigam ou criar blockchains conectadas ou utilizar essa própria blockchain para conseguir fazer as suas transações dentro disso. E daí a gente vem com um dos caras que, para mim, que trabalha na área, trabalha diretamente com o mercado financeiro, com o sistema financeiro, com o sistema de pagamentos, é, sem dúvida nenhuma, um dos exemplos mundiais de criar inovações reguladas, que esse é o termo técnico que se utiliza, que é permitir ambientes onde seja possível implementar inovações. E daí o Banco Central, né, eu estava dentro da Febraban Tech quando o Roberto Campos falou, cara, a gente vai lançar o Drex daqui a tanto tempo, e o Drex é o real digital com uma blockchain sendo mantida pelo Banco Central. E daí eu falei, cara, eu acho que agora é o momento, porque daí a gente tem alguém com um regulador que é importante, que tem conhecimento técnico, né? Vamos trazer o Pix foi provavelmente a inovação financeira mais importante no Brasil e um dos cases mais relevantes de nível mundial. O Pix é estudado mundialmente. O Brasil, ele tem um sistema financeiro, um sistema de pagamento mais moderno do mundo. Não existe nem isso daqui. As pessoas, a gente tem essa mania de cachorro vira-lata, assim, né? De achar que o que é feito no Brasil é meio ruim, não é tão interessante, mas o Brasil, ele é case e é estudado pelo mundo inteiro sobre quão tecnológico é o sistema de pagamento, o sistema financeiro nacional. E daí vem o Banco Central falando, cara, eu já sei fazer isso muito bem, eu vou trazer uma solução interessante para a gente começar a trabalhar com blockchain e a gente trazer uma moeda digital, né, do governo para a gente começar a transacionar sobre isso, e criou aí uma diversidade de projetos e abriu o sandbox para ser testados sobre isso. E daí eu quero trazer para vocês, se vocês puderem explicar para nossa audiência o que é efetivamente o Drex, né? Por que isso é importante para um mercado como o mercado que a 1% está hoje em dia. Eu respondo metade, o Fausto faz a outra metade. Por favor.
Vamos lá, sim, eu já falei antes, né? Drex não é Pix, Pix não é Drex. Vamos separar as duas coisas, porque o Pix hoje já está definitivamente na mão de todo mundo. Pix é meio de pagamento. Tá? Ele é meio de pagamento integrado ao sistema financeiro e incrivelmente bem sucedido. E ao sistema de pagamentos. Ao sistema de pagamentos. É um arranjo de pagamento público, como se fosse o Visa, o Master, mas provido pelo Banco Central, onde todas as instituições autorizadas são obrigadas a integrarem o Pix. Por isso que ele teve uma relevância tão forte. Exato. Existiu, daí a gente fala como o regulador é importante, né? O Pix não seria o Pix se o Banco Central não obrigasse as pessoas a utilizar. Isso é um ponto importante de como a atuação estatal, em alguns determinados momentos, pode revolucionar a forma que a população em geral vai utilizar o seu dinheiro. E o Pix mudou a forma como a economia roda. Exatamente. Sem falar de reduzir custo de transação, mas mudou a forma como a economia funciona. Hoje a gente não consegue mais imaginar um Brasil sem Pix, né? Tendo que voltar a fazer TED e DOC. Né? E foi muito rápido. A gente está falando de uma adoção absolutamente veloz. Então, sim, o Banco Central está muito bem nesse sentido. Quando o Banco Central decide, vamos avançar para a blockchain e criar uma moeda, né, uma CBDC, uma Central Bank Digital Digital Currency, né? É a ideia de dizer o seguinte, olha, a gente vai ter o real tokenizado, né? Assim, é a própria moeda digitalizada na forma de tokens, né? E isso é uma mudança significativa, porque a gente passa a ter uma moeda on-chain que permite fazer transações on-chain usando a moeda on-chain, né? E aí a gente começa a ver casos. Às vezes o pessoal pergunta assim, mas onde é que eu vou usar o Drex? Eu digo, olha, quando você for fazer, por exemplo, uma transação de compra e venda de algo em que você tem o payment versus delivery, né? Quer dizer assim, o que eu faço primeiro? Eu pago ou eu entrego? Quer dizer assim, aí você tem o risco da contraparte. Né? Se eu pagar primeiro, será que eu vou receber meu produto? Ou se eu entregar meu produto, será que eu vou receber meu dinheiro? Né? A clássica cena do eu vou no cartório para assinar o DUT da transferência do carro só quando o cara me mostrar o pagamento, né, na tela do celular. Pix tem um papel importante hoje, né, porque eu posso fazer na hora, mas na hora que vocês forem em Drex, isso vai ter um controle on-chain do pagamento e da entrega. Então isso muda a regra do jogo. Acho que um ponto importante até para o pessoal entender sobre a regra do jogo, né, Fábio? Que daí a gente tem um outro carinha que possibilita executar essa operação ilustrada pelo Fábio, que são os smart contracts, que são contratos inteligentes na tradução livre, mas nada mais é do que códigos de causa e efeito que tu coloca dentro da blockchain e vai determinar que quando A acontece, B acontece invariavelmente. E daí a gente tira essa questão do risco da contraparte. Do risco da contraparte. Então, se eu fiz o Pix, transfere a propriedade e não tem mais como voltar atrás após acontecer o primeiro gatilho. E daí a gente vê o quanto que isso vai impactar também o mercado jurídico como advogado, como que isso... Cara, eu sou um cara que fico extremamente animado com as possibilidades que a gente tem, porque hoje a gente tem situações que são extremamente ineficientes. O mercado de carros, um dos primeiros testes que o Drex está fazendo é a transferência de carro, cara. Hoje a gente tem toda a documentação de carro já virtualizada e tudo mais, e daí tu tem que fazer o pagamento, depois tem que entrar no aplicativo e fazer a transferência da titularidade do carro. E um dos primeiros testes que foram feitos utilizando o Drex foi transferência de carro. Transferência de imóvel é outro case também super importante, porque depende de ser feito o registro no registro de imóveis, é um instrumento público, né? Não é algo que tu vai conseguir fazer de uma forma tão simples, e tu tem essa questão que é um problema hoje. Muitas vezes eu adquiro a casa e eu não transfiro a casa pro meu nome, mesmo eu, proprietário, não transfiro por onerosidade de ir até o cartório, fazer uma determinada uma série de funções, e o Drex ele possibilita isso. Só que daí a gente já está falando em conectar o sistema financeiro com esses pequenos sistemas de registros públicos que nós temos, Detran, registro de imóveis, junta comercial. Mas o que vai acontecer, invariavelmente, vai ser muito rápido. Mas eu gosto de dar um outro exemplo do Drex também, que é um pouco mais simples,
que é um pouco do controle sobre o destino do dinheiro. Então, quando a gente diz o seguinte, vai ter um programa como Bolsa Família, que vai ser pago em Drex, mas ele não pode ser usado para comprar coisas que não são permitidas. Tu carimba aquele valor, né? Tu digo, olha, esse dinheiro que é para financiar uma reforma, ele só pode ser gasto em empresas que têm o CNAE de materiais de construção, por exemplo. Você tem um controle melhor sobre o fluxo do dinheiro. E isso hoje não tem como fazer. Então, a gente está trazendo também possibilidades novas, né, para a economia no Brasil. Então tem as possibilidades são infinitas. Para quem é advogado que estiver nos ouvindo, assim, existe um conceito bem pouco utilizado, assim, mas existe uma forma de doação que é uma doação com propósito específico. Então, eu morri, vou doar parte da minha herança para alguma entidade ou para uma pessoa, mas aquela doação tem que ser utilizada através de um propósito específico. Daí hoje, parte do que tu tem doado tem que ficar com um tutor que ele vai ficar com o dinheiro e vai entender, eu vou doar aqui o imóvel pro Fábio, mas esse imóvel tem que ser utilizado para construir uma praça, pelo menos 50%. E daí isso é uma possibilidade que tu tem dentro do blockchain. Vai para um smart contract. Vai para um smart contract. Eu sou fascinado por isso daí. E tem um exemplo que surgiu até no evento que a gente foi ano passado, que se discutiu muito sobre Drex, do Blockchain Rio, que é a da última milha também, né? Eu acho que ele é bem característico de diferenciar o Pix do Drex, porque quando a gente está com dinheiro em espécie na carteira, esse dinheiro não só é nosso, como está conosco, né? Ou seja, ele não tem vínculo nenhum com o banco, né? Agora, quando a gente executa o Pix passa sempre pelo banco, né? Para poder realizar a operação. O Drex, potencialmente, vai permitir que você tenha o real, né, o dinheiro em reais, digital, consigo, sem que isso esteja vinculado a nenhum banco. Então, muito provavelmente o governo vai entregar, por exemplo, uma carteira Drex, que é um aplicativo do governo, em que você pode ter dinheiro na carteira Drex sem ter vínculo com banco nenhum. Né? Inclusive está lá nos sonhos mais bonitos do Banco Central, em que a transação app-to-app possa acontecer offline. Em que pessoas nos rincões mais distantes do Brasil possam fazer a troca de dinheiro entre si, usando o Drex, sem precisar de dinheiro em espécie. Então, isso para mim é muito simbólico disso e também da própria proposta de valor do Drex, porque o custo da gestão de numerários hoje ele é muito alto para o sistema financeiro. Então, enviar dinheiro em espécie para cidades muito distantes custa muito caro. Perfeito. Então, não dá para mandar pouco dinheiro, porque o custo é alto, mas, né, quanto mais dinheiro você manda, maior o risco, né, desse dinheiro, enfim, ser alvo, digamos assim, dos mais diversos tipos de situações de roubo, enfim, que está suscetível. Então, é um dilema muito grande, né, além de uma operação muito cara e que ainda vai demandar a contagem desse dinheiro. Então, o operacional disso é muito grande, demora tempo para chegar e tal. Então, ou seja, com o Drex isso vai ser muito mais instantâneo, porque se a pessoa consegue sacar o dinheiro em Drex e colocar na carteira do governo, por exemplo, lá no app público, deixa de ter necessariamente o vínculo com um banco, mas mesmo assim você tem o dinheiro na carteira e que você pode usar para comprar um cafezinho, para pagar um amigo, para dar mesada do seu filho, se você quiser, sem necessariamente precisar passar por um banco de varejo, por exemplo, né? Então, isso para mim também é um elemento muito simbólico, assim, que diferencia, né, o Pix do Drex, e que é o dinheiro mesmo, né? A posse, não o pagamento, né? Como a gente falou em relação ao Pix, mas que é um potencial uso muito importante também pro Drex, né? Agora a gente tá bem no momento, né? A gente veio evoluindo historicamente durante o programa e agora a gente tá no momento sobre como que tá a situação relacionada ao Web.3, sobre o blockchain, Drex, tudo mais. Aí vocês, como empresários da área, como que vocês enxergam, não vou falar o futuro, porque isso é muito subjetivo e daí pode envelhecer muito mal o que vocês viram falar aqui, mas no futuro próximo, cara, assim, o que vocês enxergam com o Drex? Como que vocês enxergam as possibilidades que vocês, empresários da área, vão ter daqui a 2 anos, 3 anos? Maravilha. Eu acho que tem uma convergência aqui de coisas acontecendo, né? Assim, Drex vem por um lado, talvez a gente ainda vai esperar 2 anos, 3 anos talvez para poder usar Drex na economia tokenizada. Uhum. Né? O
Drex está vindo aqui, correndo em paralelo, né? Os desafios do Banco Central, tem troca de presidente agora na virada de ano, né? Tem eventualmente... Pode bagunçar bastante coisa? Pode bagunçar. Drex vem passando por discussões, né, Fausto, de segurança, de escalabilidade, quer dizer, ele não está pronto para ser lançado, então pode ser ele está até um pouco atrasado, né? Dentro do próprio calendário que tinha a expectativa, né? Exato. E aqui pode, toda a diretoria de Banco Central é indicação presidencial, que assim, pode ter algum efeito político aqui que atrase o projeto. Então, mas o Drex é uma chance que nós temos, num prazo médio, de termos uma moeda on-chain para acelerar a tokenização da economia. Não quer dizer que ela só vai acontecer por causa do Drex. Né? Sim. Ela está acontecendo. A CVM ela está avançando, né, com flexibilização, com novas resoluções, dizendo, olha, aquele ativo de valor imobiliário, a debênture, o fundo, o FDIC, o equity, ele pode ser tokenizado e transacionado em plataformas eletrônicas baseadas em blockchain. Perfeito. E para isso ela, enfim, tem o sandbox, tem as próprias licenças, né, uma delas a resolução 88, né, que permite determinados limites e determinados regramentos para fazer uma oferta pública de valor imobiliário em plataformas eletrônicas que podem ser com blockchain. Quer dizer, então, inclusive, a maioria é. Né? Eu estava lendo hoje uma resolução da CVM de que eles estão querendo... É um programa, eu não consegui ler a matéria inteira, mas se chama Fácil, talvez lá tu tenha visto, que é justamente para facilitar, o Fácil é um acrônimo, tá? Mas é para facilitar a oferta de equity de empresas que faturam até 300 milhões. Que é aquela empresa que não tem tamanho para fazer um IPO, e no Brasil a gente tem talvez 700 empresas listadas na Bolsa, mas são centenas de milhares de CNPJs, dos quais algumas dezenas de milhares poderiam fazer oferta de seus títulos, né, do seu equity para captar, que seria mais barato para captar do que captar dinheiro em banco. Né? E a CVM está indo por esse caminho, de dizer, olha, vai poder fazer. Hoje já tem alguns balcões de negociação de equity de empresas pequenas, né, as pequenas e médias empresas. Então esse é um caminho natural. Então esses ativos de valor imobiliário, eles vão ser tokenizados. Com Drex ou não. Sim, sem dúvida nenhuma. Isso é importante. Foi excelente, Fábio. Que eles são independentes, né? Exato. Tu pode ter... Eles vão se acelerar. Exato. Assim, vai ser quando convergir, isso aqui vira... Tempestade perfeita. Exato. Porque tu pode ter os dois conectados, né? Tu pode fazer a operação de compra de valores imobiliários usando o Drex. Ou não. Ou tu pode fazer isso. Isso não sequer precisa ser... virtualizado. Tu pode fazer o pagamento diretamente em moeda física para o cara, mas a transação se ocorre dentro de uma blockchain. Exato. Nós integramos, inclusive, a nossa plataforma com uma stablecoin brasileira que está regulada pelo Banco Central, justamente para permitir fazer pagamentos dessa economia tokenizada on-chain usando stablecoin. Para o pessoal, pro pessoal entender o que é stablecoin. Stablecoin é uma outra classe de criptoativos. Né? Existem criptoativos como o Bitcoin, que tem o seu valor flutuando, né? É uma primeira classe. Uma segunda classe são as stablecoins, que são moedas que não oscilam seu valor. Então, existem stablecoins atreladas ao dólar, o SDC, o SDT, que vale $1. Ela sempre vai valer $1. Né? E existem stablecoins brasileiras que valem R$1. A gente está falando de BRZ, BRLA, são empresas que operam, né, nessa categoria de criptoativos stablecoins e que até entendo que elas vão ser um pouco ameaçadas quando tiver o Drex. Né? Quando tem um Drex, eu não preciso mais usar uma stablecoin atrelada ao real. Né? Mas por hora... Por que não fazer tokenização da economia, acelerar esse movimento usando stablecoin? Então, nós já integramos na nossa plataforma também, né, uma stablecoin para poder operar e acelerar os negócios nessa nova economia. E como negócios, talvez eu acrescentaria um fato que é muito interessante, assim, que tem sido comum nas nossas conversas com empreendedores. A gente, sendo uma empresa de tecnologia, muitas vezes... ainda há na cabeça dos líderes das empresas que nos procuram uma ideia, um pensamento de que a gente abre as portas para o mundo cripto. E que de trás dessa porta existem milhares, talvez centenas de milhares de pessoas que são os chamados, sei lá, investidores do mundo cripto, são os entusiastas, são os holders de criptomoedas, em que eles configuram um perfil de persona
com um potencial muito grande de se beneficiar do produto que esse cliente está querendo colocar na web, que ele quer tokenizar. Ou seja, eu quero tokenizar porque esse produto pode me abrir as portas para acessar esse grande mundo dos entusiastas, né, ou dos investidores em criptomoedas. Mas em algum momento ele vai se dar conta de que o investidor, essa pessoa que está do outro lado da porta, é o mesmíssimo investidor na bolsa de valores, é o mesmo investidor em outros ativos já tradicionais no nosso mundo. E que o desafio de captar e comunicar com o investidor, ele é o mesmo. Sim. Né? Ou seja, a disputa pela atenção e pelo acesso ao investidor, ele continua sendo o mesmo desafio de antes, seja fazendo de maneira tokenizada ou não. Terão pessoas que vão dar preferência ao ativo pelo fato dele ser tokenizado? Terão. Porém, se o retorno que aquele investimento dá é X por ser 0, alguma coisa maior, ele vai primeiro buscar o investimento que traga o melhor retorno e menos risco, né? Exatamente. Essa melhor relação antes de decidir pela tecnologia. Então, para nós, hoje, eu gostaria de trazer até para o público que está ouvindo, que a gente hoje tem um pouco desse desafio de sermos uma empresa de tecnologia, mas que muitas vezes os clientes chegam até nós imaginando que a gente vai trazer junto conosco uma legião de investidores de que são do mundo cripto e que a gente abre as portas para esse mundo, e depois, quando ele se dá conta que esse investidor é a mesma pessoa lá que está na bancada do lado da sua empresa, ou é a pessoa que ele encontra no supermercado todo dia, às vezes é um pouco frustrante para o cliente entender que é mais ou menos a mesma pessoa, e acessá-lo é um desafio igual como se ele estivesse fazendo uma oferta de um ativo de mercado de capital tradicional, por exemplo. Então, sim, porque é mais uma linha de possibilidade para o cara ter dentro do seu portfólio. Exato. Para quem está na ponta é mais uma opção. É mais uma opção, exatamente. E daí, pessoal, pra gente... Se dependesse de mim, eu ia ficar o dia inteiro aqui conversando com vocês, tá? Mas também eu não quero monopolizar aqui e segurar vocês o dia inteiro. Então eu vou fazer... Pra gente chegar no final, nos finalmente do nosso episódio aqui, eu quero fazer uma última pergunta que talvez seja a pergunta mais sincera, porque é uma pergunta minha, tá? Vou direcionar pro Fausto aqui, que é o cara da parte tech, assim, né? Para mim, eu entendo todo o conceito. O conceito eu entendo. Me falta... E isso que eu sou um cara que eu tenho uma empresa de tecnologia, desenvolvo software numa outra empresa de tecnologia, tudo mais. Mas... Cara, como que é hoje desenvolver alguma coisa relacionada ao blockchain, assim? Porque, para quem não sabe, né, tu vai ver lá o Ethereum, o Bitcoin, esses códigos são abertos, todo mundo consegue lá baixar e ver, duplicar, tudo mais. Na prática, assim, cara, se tu pudesse dar uma luz pro pessoal, assim, como funciona, sabe? Perfeito, vou dar para vocês que estão escutando e para ti um resumo como foi, por exemplo, semana passada, que nós fizemos um trabalho com um projeto chamado de Trash, que eles fazem a tokenização da reutilização de resíduos. Então, eles emitem um certificado para empresas que querem manifestar a sua intenção, digamos assim, eu estou comprando tokens que representam ações de reciclagem. Ou seja, é uma ação voluntária de impacto ambiental. E aí eles que têm um smart contract, é feito um lock no contrato, ou seja, a empresa vai depositar um valor no contrato equivalente a tantas toneladas de resíduos que estão sendo tratados, que estão sendo reciclados. Então, basicamente, esse é o princípio. Mas o que é o meu dia a dia lá como tecnologia? Eu escrevo um programa de computador, né, que tem uma série de cláusulas, como você falou, que são os comportamentos que ele tem que ter, porém, a equipe lá da D-Trash me passa os comportamentos esperados que esse contrato tem que ter. Então, eu leio lá um documento descrito lá pela própria equipe, vou lendo o que está lá e vou traduzindo isso para as regras de computador, tal qual um software tradicional. Causa e efeito. Causa e efeito. Como um software tradicional, a maioria dos softwares são assim. Só que no caso de fazer isso para blockchain, em algum momento ele gera esse pacotinho de dados e ele faz uma transação lá para blockchain mandando esse programinha. Ou seja, ele não pode ser um programa, sei lá, de 10 mil linhas de código porque, né, não vai passar numa transação. Então, tem essas limitações. Sim. Mas, resguardadas essas questões, eu vou gerar um pacotinho. Ele gera um hashzinho. Ele gera o hash, mas também manda o próprio pacotinho da transação, porque esse smart contract vai ser executado dentro da blockchain.
Então eu faço uma transação, pago a transação, envio esse smart contract para a blockchain e vou lá dou um comando lá. Então eu tenho que ter o dinheiro na carteira, uma carteira que vai pagar essa transação e mandar isso para a blockchain. Ele vai, processa lá um tempinho e vai dizer, opa, gerou, tá aqui o hash do teu código, do teu smart contract. Ele passa a partir daquele momento a ter um endereço na internet. Então é como se eu estivesse publicando um site. Entendi. A partir do momento que eu faço aquele envio, ele roda um tempinho, publica, me devolve o endereço, aquele site está publicado. A partir desse momento, todos os usuários, nesse caso da D-Trash, né, que é a nossa parceira, podem enviar suas transações para esse site, né, para esse endereço do smart contract, e se a gente implementou tudo certinho, ele vai desenvolver os comportamentos que estão previstos lá. Então, por exemplo, quando você fizer o lock no valor lá, é como se você fizesse uma calção, você está fazendo um depósito em custódia lá daquele valor. Quando você faz o depósito no contrato, ele vai emitir um NFT para sua carteira. Ou seja, se o processo deu certo, você faz o depósito de um lado, de outro lado vai aparecer lá um NFT na sua carteira dizendo que você tem um certificado de impacto ambiental válido por X meses por causa de tantas toneladas que estão sendo recicladas pela comunidade. Então, já é um elemento simbólico, mas no meu dia a dia de tecnologia é bem isso. Então, é escrever código mesmo, mas em algum momento a gente envia esse código para a blockchain para que ele seja acessível por todo esse ecossistema, né? E aí, enfim, a gente acaba tendo até que prever questões do tipo, mas essas regras podem mudar no futuro? Pode. Então, o contrato ele pode ser upgradable, como a gente chama, ele pode ser atualizável de alguma forma. Então, tem uma série de medidas para poder permitir, porque, né, blockchain é imutável, né? Então, toda essa questão de poder permitir essas operações essa regra ser atualizada, demandam alguns cuidados e tudo mais. Então, a gente é parte do que a gente faz. Ou seja, boa parte desse dia a dia é muito tradicional. Então, quem está assistindo trabalha com desenvolvimento de software é super comum, igualzinho. É friendly assim, Fausto? Igual... Hoje em dia tá super friendly. Tem assim, interfaces assim para... Hoje em dia tá super. Nossa, a gente começou lá, era tudo mato lá 7 anos atrás, era tudo na raça. Hoje em dia tem muita ferramenta, assim, tem muitas empresas que fazem esse trabalho de intermediar, por exemplo, um nó da rede para você poder gerar operação, porque para poder mandar a transação para blockchain, você precisa apontar para algum nó da rede. Hoje a gente contrata lá um serviço como o da Alchemy, eu só tenho lá o endereço, faço o envio do pacotinho, ele se vira, ele resolve, né? Assim como as nossas soluções automatizam as regras de negócio dos clientes, essas infraestruturas bem básicas automatizam todo esse acesso à blockchain, às redes e tudo mais. Então, hoje tá bem tranquilo. Eu fiz essa pergunta porque a minha primeira experiência envolvendo o mundo de blockchain foi, por incrível que pareça, a primeira experiência foi constituir uma exchange. Uau! De um player super relevante. Vou falar aqui que foi para Warren. Então, legal. Ela teve o Elliot, e daí o Elliot nasceu dentro do escritório. Então ali, cara, eu tive que aprender o que é esse mundaréu de coisa. E eu me lembro que na época, conversando com os desenvolvedores do Elliot na época, que era bem complexo, cara. Isso eu tô falando, sei lá, 8 anos atrás, por aí, 7 anos atrás. O Elliot é uns 5, 6 anos atrás. Isso aí. E era, pra mim, eu sou um cara que eu até entendo razoavelmente, cara, mas era muito complexo. Agora já tá melhor. Então o mercado também está evoluindo, né, no quesito de serviço e suporte de acessibilidade para novas pessoas, que isso é importante, né? Senão o mercado fica muito restrito só para aquele hard user, assim, não consegue evoluir. Então dificulta a adoção, né? Exato. Então é legal de saber que a adoção já está mais facilitada. Vamos fazer um paralelo aqui, que o Fausto já cansou de me escutar falar sobre isso, mas os últimos anos da década de 90, quando a gente começou a usar a internet aqui, 95, 96, 97, lembra como era difícil? Tu tinha que conectar, né? A internet era um lugar diferente da vida real. E discar. Né? Tu tava discando, daí tu conectava lá, daí tu entrava na internet. Hoje a gente... E você imagina, na época, a discussão dos desenvolvedores, que protocolo a gente vai usar para desenvolver tal site, tal aplicação, né? Para conectar redes e etc. Né? É mais ou menos o que a gente está vivendo hoje, né? Com mais complexidade. Quer dizer, a tecnologia ela evoluiu, os recursos que a gente tem são muito mais complexos do que os daquela época. Né? Mas é uma transição e a gente precisa parar de falar de tecnologia para falar de aplicações de negócio. Exato. Assim, que se a gente precisar toda vez
que o cliente nos procurar explicar o que é um smart contract, qual é a rede, vai ser privada, vai ser pública, vai ser, enfim, qual é o hash. Cara, não é uma linguagem que a gente vai conseguir. Mas da porta para dentro a gente chora sangue depois, né, para entregar, né? Então também tem esse lado, né, a gente ainda discute tecnologia da porta para dentro, porque apesar de ter muitas ferramentas, a gente ainda lida com recursos, com ativos, com valores, enfim, com saldos em carteiras, enfim, então tem uma série de medidas e cuidados que a gente acaba tendo que tomar para que essas regras não tragam riscos, né, aos nossos clientes, né? Então ainda... Uma última pergunta, prometo que é a última, tá? De pergunta pessoal minha também. Não estou falando de serviço, não estou falando da camada de serviço e de consultoria de tecnologia aplicada. Estou falando na camada de infraestrutura. É caro tu manter um ativo tokenizado em questão de infraestrutura? É caro ou não? É semelhante ao que tu tiver um software em SaaS hoje? Como que tá isso hoje em dia? Interessante. Eu costumo dizer que a nuvem nos permitiu sair de um custo fixo de infraestrutura, que custo... né, CAPEX, que você tinha que fazer lá um investimento e mobilizar aquilo, para um custo operacional, um OPEX, em que eu pago mais custo conforme eu demando mais infraestrutura. Então, todo mês eu tenho uma fatura de nuvem que oscila conforme a minha demanda. Com o blockchain, da Web 2 para a Web 3, isso deixou de ser um custo mensal para ser um custo por transação. Então, quanto mais transações você tiver, mais custo você vai ter, mas se você não tiver nenhuma transação, você não tem custo nenhum. Então... sim. No caso da nuvem, você tem, de certa forma, aquele custo base, que é o custo de você ficar com aquela infraestrutura rodando, né? Então, no caso da Web3, você não necessariamente tem esse custo, né? Nas nossas soluções de SaaS, a gente, naturalmente, se o cliente precisa que a nossa infraestrutura esteja esperando essas transações, eu continuo tendo lá um custo base, que é o custo da nuvem que opera isso. Mas do ponto de vista de Web3, isso está muito mais alinhado. Se o seu negócio bombou, deu super certo, vai dar mais transações. Se não bombou tanto, você vai ter menos transações, consequentemente vai ter menos custo. Existe ainda um dilema sobre qual rede utilizar do ponto de vista dos custos de transação. Porque Ethereum, por exemplo, é uma rede que se tornou muito caro você ter transações. Por conta do custo, dependendo do ativo que você vai controlar, é mais caro colocar a transação lá do que o próprio ativo. Sim, porque muito se fala de custo de processamento ali, né? Esse é um termo que muito fala, cara, para tu fazer mineração, para tu fazer transações, tu tem um custo computacional, daí é o que eu consumo, assim, né? Não que seja verdade ou não. Mas fala que não, tem um custo elevado, né? Isso tanto de eficiência energética e tudo mais. Então, assim, comparando, vamos dizer assim, para fins de exemplo, criar um paralelo, assim, ele não teria um custo de computação, de processamento muito mais alto do que um software comum que a gente tem aí. Então, se é algo comum, vai ter assemelhado. Ou não. A depender da rede na qual você vai executar. Entendi. Então, e aí existem redes, como o pessoal costuma chamar, redes de segunda camada, como o Polygon, por exemplo, em que as transações são centavos de dólar. Né? Já uma transação em Ethereum vai custar talvez alguns dólares, né? Então talvez não vale a pena. Vou controlar a transação da caneca em Ethereum, não vale a pena, porque a transação talvez no Ethereum vai custar o mesmo valor do próprio ativo, que é a caneca. Agora em Polygon já dá para fazer. Então, e daí isso também já influencia no valor da própria moeda daquela blockchain. Tipo. Exato. Sem dúvida. Entendi. Isso, então existem redes mais adequadas para transações mais baratas. Então vai depender desse tipo de situação. Que eu costumo também fazer de analogia de Bitcoin, a rede Bitcoin ou a rede Ethereum, elas são o shopping center mais caro em São Paulo. Então se você quer ter a sua loja no shopping center mais caro de São Paulo, você vai pagar um valor muito mais alto. Agora, se você basicamente quer ter uma loja virtual para poder fazer as suas operações com uma segurança, mínimo de segurança, vai encontrar redes que vão entregar taxas de transação muito mais baixas e que vão te dar toda a segurança para fazer a operação também.
Aí é muito mais uma questão de grife, digamos assim, querer rodar em algumas redes do que qualquer outra coisa. Tecnicamente, tem muitas opções hoje em que consegue se entregar um custo de transação muito, muito baixo e que naturalmente estando alinhado com a demanda do seu negócio, o negócio explodir, você naturalmente vai ter mais custo, mas se momentos que ele tiver mais baixo, vai estar totalmente atrelado, né, ao volume de transações que o negócio gerou, né? Perfeito. Então a gente tem basicamente, só para ver se eu entendi, a gente tem basicamente duas grandes influências. Qual que é a blockchain que vai estar sendo processado e o custo computacional para executar a determinada tarefa que tu está... Se é uma tarefa muito complexa, vai ser mais caro de ser executado, porque você basicamente está pagando para usar o computador de alguém. Está fazendo muitas requisições ali, vai ficar mais caro. Beleza. Fui um bom aluno aqui, compreendi. Nota 1000. Tá excelente. Maravilha, pessoal. Então, com essa explicação, assim, acho que a gente fez um overview muito... Eu aprendi pra caramba aqui, agradeço demais. Vou deixar aberto aí para vocês, tanto Fausto, Fábio, fiquem à vontade de deixar os recados finais, falar um pouco mais sobre a 1%, quem quiser conhecer mais sobre o negócio, como que vocês podem auxiliar, deixo aberto aqui para vocês. E mais uma vez, Fábio, obrigado mais uma vez por estar aqui no nosso podcast. Fábio, foi um prazer te rever, um prazer trocar essa ideia contigo. É um cara que já é super referência dentro do mercado aí, tem esse potencial não, tem essa função de educar bastante a galera sobre o assunto, que é um assunto complexo para quem não tá dentro da área. Eu acho que hoje tu deu um exemplo aqui de como tu consegue transmitir essas informações também. Show. Cara, muito obrigado, espero que a gente tenha mais assuntos. A gente mal falou sobre smart contract, então eu acho que a gente tem já é tema para pelo menos para mais um podcast para falar sobre isso. Fantástico. Mais uma vez, obrigado aí. Fábio, começar por ti aí, deixa seus recadinhos finais aí, cara. Primeiro, Lain, obrigado pela oportunidade e pode nos convidar todo mês, a gente vem todo mês aqui. A gente cria, eu sempre provoco isso, a gente podia criar a nossa websérie aqui de Web3, blockchain, aspectos regulatórios, tecnológicos, mercadológicos, né? Então dá para... Tem pauta pela frente, né? Quem quiser conhecer um pouco mais e saber um pouco mais, só seguir o 1% nas redes, né? A gente tem publicado bastante em LinkedIn, Instagram, que são as redes que a gente acompanha. Enfim, a gente está lá à disposição, né, para quem quer nos procurar. A gente ajuda muito a entender, às vezes a pessoa não tem nem muita certeza do que fazer, nos procura para a gente dizer, olha, dá, não dá, pode, não pode, tem... Enfim, as duas soluções a gente já falou um pouco. Eu acho que uma coisa que eu não comentei lá, que eu quero comentar aqui, que nós recentemente recebemos a licença da CVM para operar em tokenização e oferta pública de valores imobiliários, né? Nós também estruturamos o nosso negócio na TRID, né? Quer dizer, nós temos a 1% tecnologia, a 1% securitizadora e a 1% crowdfunding, que é a que tem a licença da CVM. Então a gente está pronto para tokenizar, securitizar e distribuir, né? Justamente para poder avançar nesse mercado e entregar uma solução completa, além da consultoria, do setup, da customização e de tudo que precisa, que antecede o projeto. Então acho que nós somos muito mais do que tecnologia, né? A gente de fato assim é um one shop, né, de blockchain, one stop shop de blockchain para poder entregar ponta a ponta o que o mercado está esperando. Incrível, incrível. Fausto, muito obrigado pela parceria aqui, pela disponibilidade de vir conversar com a gente também. Fica aberto aí, quem quiser conhecer mais sobre o Fausto, quiser saber mais sobre o assunto também, tá aberto aí para deixar teus recadinhos finais. Perfeito. Primeiro, eu te agradecer, lá, é muito bom te reencontrar e parabéns pelo podcast e principalmente pela condução aqui. Ficou realmente muito confortável pra gente aqui, sentir que tava batendo um bom papo, né? A gente tá botando a conversa em dia aqui, falando de um assunto que é do nosso interesse. Então, parabéns aí, vida longa aí ao podcast. E o Fábio já fez o convite para as redes, né? Eu deixo esse destaque de que para você que gostou da conversa e quer saber mais, né? Nas nossas redes, né? Tanto a minha quanto a do Fábio, eu sou Fausto Vaninha aí, todas as redes, sou fácil de ser encontrado. As redes da 1%, a gente também, obviamente, tem sempre tentado trazer bastante conteúdo em relação a isso. E também partilhar de que esse sentimento de que, mas eu entendi só um pouquinho, eu também tenho até hoje. Então, para que você se sinta motivado a avançar, motivada a avançar nesse assunto, mesmo talvez com o sentimento, mas eu entendi só uma partezinha, um monte de coisa eu não entendi. É assim mesmo, é do nosso dia a dia. A gente vai na troca com outras pessoas aqui, fortalecendo o conhecimento, sempre descobrindo que tem uma coisa nova que a gente ainda não sabe. Então, faz parte. Então, fica esse convite que, se você gostou do assunto, tem muito mais coisa
tem muito mais assunto aí, né, para aprender e conhecer, porque é realmente fascinante. Estamos há anos aí dentro desse assunto, não é só porque são os nossos negócios, mas porque são temas que realmente a gente acredita que podem trazer uma transformação social aí importante e econômica aí para nossa sociedade de maneira bem positiva. Então, obrigado aí pela oportunidade, até uma próxima. Até mais. Eu tenho mais um recado que eu lembrei agora, né, Fausto? A gente criou uma comunidade chamada Be The 1%. Okay. Justamente para convidar pessoas a fazer a conversa, a discussão. Tá aqui na camiseta do Fausto, Be The 1%. Inclusive, a camiseta do Fausto tem um chip aqui que você pode conectar, plugar, dá para escanear, encostar aqui. Botar teu celular perto para conectar, resgatar um airdrop de um NFT. Né? Quem quiser saber mais vai ter o link aqui na descrição do podcast para Isso. O Be The 1% é um espaço colaborativo que a gente faz, né, um grupo de pessoas interessadas no tema que a gente fica compartilhando conteúdo, tirando dúvidas, convidando. Uma vez por mês a gente faz um office hours, que é justamente um momento para discutir algum tema, que aí a gente vai, enfim, bater papo ali. Então, enfim, fica o convite também para quem desejar participar da comunidade Be The 1%. Vamos fazer um aqui no escritório? Aqui, sem dúvida. Fazer ótimo. Um churrasco aqui. Escritório aberto, excelente. Ótimo. Excelente. Ótimo. Aceito o convite. E para finalizar aqui, eu vou deixar uma lembrança que o nosso patrocinador dá para os nossos convidados, que é o Asas. Mais uma vez, quem não conhece o Asas e tem necessidade de ter soluções para processar pagamentos, acesse Asas. E um presentinho aqui do Asas para o 1%. Espero que vocês gostem. Fantástico. Bom, pessoal, então nos vemos aí no próximo episódio, falar mais sobre outros assuntos de tecnologia, e já deixamos engatilhados aí para um próximo episódio com o Fausto, com o Fábio, para falar sobre Smart Contract. Então fiquem ligados aí que provavelmente vai sair esse episódio aí em algum momento. Mais uma vez, pessoal, muito obrigado aí, espero nos encontrarmos novamente. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.